mulher! Seja muito bem-vinda ao canal Unidas com Propósito. E hoje nós vamos de série do meu livro Dependência Emocional, Caminhos para Libertação, onde nós já estamos aqui, graças a Deus, no capítulo 5. Isso mesmo, já estamos aí chegando no meio, mais ou menos aí na metade dessa série. E venha comigo porque já teve coisa boa, mas ainda tem muita coisa boa pela frente. Então venha, reflita comigo, mas que essa reflexão não seja guardada a sete chaves, que essa reflexão seja para a minha transformação e para a sua transformação. Então hoje, capítulo 5, título: Como reconhecer e aceitar a dependência emocional. A aceitação é a chave para a cura de qualquer ferida emocional. Reconhecer a dependência emocional, sem julgamentos ou culpa, nos permite transformar a dor em um aprendizado significativo e libertador. Por isso, vamos explorar o poder de aceitar nossas vulnerabilidades com honestidade e autocompaixão, como um essencial passo para a mudança, e deixamos claro que esse processo também é doloroso, não é fácil. E aqui nós vamos falar um pouquinho então sobre aceitar, sobre reconhecer. Eu falei, a gente meditou aqui no capítulo anterior, capítulo 4, nós falamos um pouco aí sobre outros tipos de dependência. E um que eu dei o exemplo é a dependência do álcool. E é muito comum a gente ouvir de uma pessoa alcoólatra assim: não, eu bebo porque eu quero. Não, eu bebo, mas a hora que eu decidir parar de beber, eu paro. Não, eu bebo só socialmente, eu não tenho nenhuma dependência do álcool. Mas em contrapartida, o que a gente vê na vida dessa pessoa? A pessoa está feliz, vai comemorar algo de bom que aconteceu na vida. O que ela faz para comemorar aquela alegria? Enche a cara. Bebe, 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 bebe e enche do álcool. Para quê? Para comemorar aquele momento de alegria. Aí, por algum motivo, alguma situação, a pessoa tem uma situação triste na vida, algo de ruim, inesperado aconteceu. Aí, o que a pessoa faz? Não, hoje eu vou beber para afogar as mágoas, hoje eu quero esquecer esse problema e vou beber tudo que eu tiver direito para esquecer isso. E assim vai a vida da pessoa. Tudo que a pessoa vai fazer, seja para o bem ou para o mal, o álcool está ali. Aí você vira para essa pessoa: você é alcoólatra, vigia, toma cuidado. Não, não sou não. A hora que eu quiser eu paro. E a verdade é que não paro. Então, assim como na dependência de outras formas, seja no álcool, na droga, no cigarro, a dependência emocional ela não é diferente nesse quesito. Ou seja, é complicado a pessoa aceitar que ela sofre com a dependência emocional, que ela tem uma necessidade excessiva de validação de outra pessoa, que ela tem uma necessidade excessiva de um afeto de outra pessoa e que ela necessita excessivamente de outra pessoa ou de outras pessoas para ela se sentir feliz, para ela se sentir completa, para ela se sentir plena. Ela tem essa necessidade, mas reconhecer e em seguida aceitar é muito complicado. Então eu falo por mim mesma. Eu, uma pessoa, às vezes eu brinco, já falei isso em vários lugares, em público também, que eu sempre fui ligada no 220.
faço um tanto de coisa ao mesmo tempo, levantando cedo, trabalhando, cuidando da casa, da família e várias coisas ao mesmo tempo, e a vida vai passando e situações vão acontecendo que vão te dando sinais, vão te dando alerta. Dependência emocional, você é dependente emocional. Não, misericórdia, isso é coisa do diabo, sou dependente nada não. Então segue a mesma linha de outros tipos de dependência. É muito difícil a gente aceitar, é muito difícil a gente reconhecer isso em nós. Às vezes é fácil a gente apontar para o outro e falar, você é dependente. É fácil a gente ver no outro, mas a gente olhar para dentro de si, cultivar aí o autoconhecimento e começar a nos enxergar, e muitas vezes, tá? Eu vou dizer muitas vezes, a gente olhar para dentro de nós e descobrir algo que a gente não gosta, algo que não é agradável, e a gente aceitar isso é um importante passo para quê? Para haver mudança, para haver transformação. Porque na minha caminhada, se eu não tivesse, através do autoconhecimento, chegado a esse ponto de reconhecer que as coisas que eu estava passando, que as coisas na minha vida emocional que estavam me trazendo aí até doenças psicossomáticas relacionadas à minha saúde mental, à minha saúde emocional, se eu não parasse nesse autoconhecimento para olhar para dentro de mim e reconhecer, gente, realmente isso tem nome, isso já foi conceituado, existe um nome para isso, se chama dependência emocional. E olhar, enxergar, aceitar para quê? E agora? O que eu vou fazer com isso? Então eu pergunto, para quê? É para a gente ter a oportunidade de transformar, a oportunidade de mudar aquela situação que não está boa. Então, como eu disse no início, em vídeos anteriores, uma pessoa alcoólatra, se ela não reconhece que ela é dependente do álcool, que ela precisa de ajuda para sair dessa situação, tem a questão lá dos alcoólicos anônimos, tem a igreja, a questão espiritual, a família. Se ela não reconhecer isso, não aceitar, ela nunca vai dar o primeiro passo para tentar sair dessa. Ela nunca vai dar um primeiro passo se ela não reconhecer, se ela não aceitar isso nela. Então, o capítulo 5, ele fala sobre esse reconhecimento e sobre a aceitação. Ele fala também um pouco sobre os mecanismos de defesa que a gente usa, na maioria das vezes inconscientemente, que é para quê? Para a gente negar a existência daquela situação na nossa vida. E isso é muito sério e muito urgente. Nós precisamos passar pelo autoconhecimento, porque só a gente nos conhecendo de verdade que a gente vai poder entrar aí num caminho para a gente transformar a nossa vida. Então, o capítulo 5, ele fala sobre isso, ele abrange bastante, contextualiza esses mecanismos que a gente usa para se defender, para negar alguma situação dentro de nós. Então, eu te pergunto, o que você tem negado na sua vida? Algo que você faz, algo que você passa, que você sempre está às vezes repetindo, situações que vieram aí
dos seus pais e que vieram dos seus avós? O que você tem feito na sua vida que você tem passado aí por uma negação e não aceita de jeito nenhum que aquilo está afetando você e que você também está vivendo aquilo? Essa é uma reflexão para mim e para você. Em algum momento da minha vida, eu tive que parar, refletir sobre a dependência emocional e eu tive que aceitar que eu, uma mulher tão ativa, trabalhadeira, que corria atrás dos sonhos e lutava tanto todos os dias, passava por essa dependência emocional e nem sabia. Por muitos anos eu não sabia. Mas quando eu descobri, aceitar doeu, reconhecer doeu, mas foi essencial e foi necessário para eu buscar a cura, a libertação, a transformação. Então pare aí um pouco e reflita comigo, coloque aí o vídeo um pouco na pausa. O que é que você tem passado na sua vida que você tem se negado? O que é que você está negando de algo que você está vivendo e você não aceitou até esse momento? Para você refletir para que, com a aceitação, você vai vir a transformação para a sua vida. E eu deixo aqui, para a nossa reflexão, a página 97, tá assim: o processo de aceitação, ele pode ser doloroso, mas é um passo indispensável para seguir em frente. Então, o não aceitar, o não reconhecer, às vezes que você tem até a dependência emocional, que você está vivendo travada com essa dependência emocional, pegue isso como se fosse uma corrente que está te prendendo e não te deixa avançar em todos os sentidos da sua vida. De alguma forma você chegou num patamar e a sua vida paralisou. Então, o que você precisa reconhecer? O que você precisa de aceitar que está acontecendo na sua vida? Para quê? Para vir a transformação, para você se dar o direito de transformar, de quebrar essa corrente, de ser liberta. Mas para isso precisamos aceitar até as coisas que não são boas, aceitar, reconhecer que nós temos coisas dentro de nós que não tá legal, que precisa de mudança urgente, mas sem aceitar e sem reconhecer, nós não conseguiremos prosseguir. Então eu deixo com vocês hoje a finalização do capítulo 5 do meu livro Dependência Emocional. Se você gostou, se essa reflexão fez sentido para você, curta nosso canal, compartilhe com outra mulher que também está vivendo aí aprisionada, que está precisando de ouvir uma verdade sobre ela mesma. Compartilhe com ela, curta, deixe o seu like e nos siga para mais vídeos, mais reflexões e mais oportunidades de mudança e de transformação na nossa vida.